O que eu achei do filme O Agente Secreto? Muitas pessoas não entenderam. Inclusive, quando eu estava saindo do cinema, duas mulheres me pararam e falaram: "Você entendeu o final?" Algumas pessoas ficaram com dúvida do que o filme de fato se tratava. Era um thriller? Era um documentário? O que eu poderia dizer que é uma mistura de tudo. O filme, ele na verdade parece um monstro. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem lados cômicos, lados dramáticos, violentos e também lados importantes, principalmente quando a gente fala de história do país. A gente entende que a história do país é muito mal contada, principalmente a questão da ditadura militar. A ditadura militar no Brasil, ela não é de fato vista com os mesmos olhos por grande parte dos brasileiros. Na verdade, só é dito como uma época que passou e que não existe mais. Tanto que se você realmente perguntar para as pessoas mais velhas sobre a ditadura militar, elas não vão entender ou mesmo não vão conseguir explicar. E por que isso acontece? Porque a gente tem um problema sério de resgatar as memórias e discuti-las. A gente não faz isso, diferente de muitos países. O próprio Chile, como um país aqui bem perto do Brasil, tem esse resgate e é discutido sempre, e por isso que tem vários museus discutindo esse tema. Algo que no Brasil não acontece. E quando é discutido, a gente vê pessoas dizendo que na verdade não foi uma ditadura e sim uma revolução. Se dizia muito que tinha segurança. Mas se você discordasse de alguém um pouquinho mais poderoso de você, aconteceu o que aconteceu com Marcelo, que nem no filme. Era, por exemplo, muito comum celebrar que 90, 100, cento e poucas pessoas morreram durante o carnaval porque entendiam-se que eram pessoas que não eram de bem. Isso refletia visto como algo positivo e talvez não mudou muito se a gente analisar a história recente. Mas, muito além disso, também tem as questões de que as famílias que foram prejudicadas e simplesmente pessoas que morreram por conta da ditadura, elas simplesmente não sabem do seu passado. E é por isso que é explicado ali, através de pessoas comuns estudando aquela situação e tentando mostrar para as pessoas que sofreram pela ditadura, enfim, pelos seus pais, família em um modo geral, dizer o que realmente aconteceu. E aí é muito peculiar, porque as pessoas que estavam ouvindo a história de Marcelo eram duas meninas jovens, sem nenhuma perspectiva maior em relação àquele caso, tanto que uma nem ligava muito, uma hora parou de escutar o caso do Marcelo e simplesmente ignorou, como uma que gostou um pouco mais da situação e queria talvez estudar mais o que realmente aconteceu naquele momento. Talvez por curiosidade, muito mais do que uma questão histórica de fato. E com isso ela vai entendendo o que de fato aconteceu, destrinchando, e aí no caso a gente esperava que o final seria basicamente o Marcelo conseguir fugir do país com seu filho. Mas na verdade o recado é o contrário. A gente vê um anticlímax. Ou seja, Marcelo morreu. E a gente começa a pensar, mas que final é esse? Por que isso aconteceu? É na verdade simplesmente porque era assim que acontecia. É a mais pura realidade do que acontecia naquele momento. De que as pessoas poderiam ser perseguidas e as polícias não estariam nem aí. Simplesmente porque era alguém mais importante e você resolveu desafiá-la. Mas desafiar simplesmente porque você discordou de uma atitude dessa pessoa. E você não tinha nada o que fazer se isso acontecesse, se essa pessoa simplesmente decidisse que aquilo ia acontecer. Você não poderia dizer, você não poderia expressar sua opinião, e a pessoa, por exemplo, poderia fazer o que ela fez, que é mandar matar outra pessoa e tá tudo bem, e é isso que deveria acontecer. E muito mais profundo do que isso, o Fernando, né, que é filho do Marcelo, que depois virou médico, acaba sendo um contraponto do que de fato aconteceu no passado. Alguém que estava ali querendo ajudar as pessoas.
tanto que ele trabalhava no Hemocentro como médico, e isso mostrou que a gente tem muito o que mudar, mas que ainda assim houve algum tipo de progresso desde a ditadura. E obviamente tem uma crítica muito, muito forte do que como era retratada a morte na época da ditadura. Você inicia o filme com um corpo jogado ali e nada se acontecia, apenas policiais querendo extorquir o Marcelo naquele momento. Ou simplesmente quando várias pessoas morriam, era noticiado como algo positivo. Mas o que eu achei do filme? Eu diria que o filme vale 8,5 de 10. Eu achei bem legal a atuação do Wagner Moura. Eu não posso deixar de citar a Tânia Maria, que é quem fez a Dona Sebastiana no filme. Cara, pra mim ela é uma atriz perfeita. Ela, assim, você via a interpretação dela, você falava, cara, que gostoso ver essa personagem. E eu também não posso deixar de mencionar que o filme é muito bem escrito, ele tem sim uma carga mais profunda. Não é tão simples de entender de início, mas é porque você precisa ter essa análise mais crítica em relação às questões sociais, do que aconteceu na ditadura. E a gente também vê, como eu disse, é um filme que mistura muitos aspectos ao mesmo tempo. Tanto que a gente tem até uma lenda urbana, que era a perna cabeluda, uma lenda urbana da região. Então é bem interessante eles pegarem, e aí no caso eles fizeram de uma forma meio cômica e ao mesmo tempo meio macabra. Então assim, você vê que realmente é muito diferente a pegada desse filme com filmes de um modo geral. Mas e aí, o que você achou do filme? Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou do filme, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou do filme, deixe também nos comentários. O importante é você interagir aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like no canal, tá? Então valeu, falou!